Olá, tudo bem? É um prazer estar com você aqui. Eu sou o Marcelo de Elias, um professor executivo, um palestrante especialista em gestão de mudanças, em liderança, em protagonismo. E eu posso dizer para você, minha amiga, meu amigo empreendedor, que nós temos várias necessidades de desenvolvimento permanente. Claro, nós, como líderes, precisamos nos desenvolver de maneira continuada, de maneira cotidiana, de maneira constante. E quando falamos de desenvolvimento de nós mesmos, e também, por que não, desenvolvimento de nossas equipes, de nossos liderados, nós devemos ter um olhar cada vez mais aberto, uma mente aberta para as necessidades daquilo que precisamos nos desenvolver, né? E é nessa hora que vem um tema extremamente relevante que você vai acompanhar hoje com a gente, que são as soft skills. Talvez para você essa palavra já seja conhecida, talvez para você não, e talvez seja por isso que você veio aqui participar hoje desse nosso encontro na plataforma do Sebrae Amazonas, porque é justamente um tema que tem tudo a ver com os tempos modernos, já que nesse mundo contemporâneo as coisas mudam de maneira muito radical, né, de maneira intensa, nós precisamos estar sempre preparados em desenvolvimento contínuo de habilidades que vão além das habilidades técnicas, tecnológicas, que são muito importantes, mas também precisamos aprender a lidar com as situações, com os contextos de maneira mais ampla. E é nessa hora que vem o assunto soft skills. Bom, eu estou muito feliz de você estar aqui. Nós teremos um encontro de mais ou menos 1 hora, e nesse encontro eu quero que você preste muita atenção, pode pegar um papel, uma caneta, tomando nota daquilo que vale a pena. Você que está aí no estado do Amazonas, já que aqui nós estamos nos organizando em torno da plataforma do Sebrae Amazonas, seja muito bem-vindo, mas também para todos vocês que estão nos acompanhando em todo o Brasil, já que no mundo da internet a gente pode alcançar até pessoas de outros cantos do nosso mundão maravilhoso. Bom, o que eu posso dizer para vocês sobre soft skills? Eu posso dizer para você que essa visão sobre a necessidade de habilidades de desenvolvimento não é tão moderna, mas ela é tão atual quanto antes. Por quê? Já faz mais ou menos uns 20 anos que nós estamos falando, e o mundo vem falando, que não são apenas as habilidades técnicas que precisam ser analisadas, desenvolvidas e preparadas. E me lembro de uma situação que eu vivi também alguns anos atrás, onde isso ficou muito claro. Eu fui líder de uma equipe, né? Eu fui executivo de uma empresa, e quando eu fui executivo dessa empresa, eu tinha uma liderada, uma profissional muito boa, muito capaz, muito competente, que trabalhava no meu time. Aquela profissional, ela dominava muito de tecnologia. Ela sabia muito de computador, de linguagem de programação. Ela sabia resolver rapidamente coisas que eu e outras pessoas do time demoraria muito tempo. Ela dominava, sabe muito bem o quê? A planilha Excel. Olha, ela resolvia no Excel e fazia fórmulas e coisas que eu nem sabia que existia. Então, ela era muito útil para o nosso time. Ela ajudava muito nos nossos resultados. Só que ela tinha outros tipos de problema. Era uma pessoa bastante solitária até. O time não gostava de compartilhar ideias com ela, porque ela não gostava de compartilhar ideias com o time. Ela tinha um medo de dar ideias e de que as pessoas iriam derrubá-la, prejudicá-la, de que iam passar a perna nela, sabe? Ela não gostava de trabalhar em equipe. Toda vez que tinha uma reunião, ela participava, mas sempre em silêncio. Quando a gente pedia uma sugestão, uma ideia, ela praticamente não dizia nada. Ela tinha também alguns problemas de relacionamento de maneira mais ampla. Ela tinha dificuldade de comunicação, não porque era tímida, não, mas é porque quando ela dizia algo, ela dizia sempre de maneira nervosa, estressada. Era uma pessoa que tinha até alguns outros problemas em casa que trazia isso para o trabalho, infelizmente. Mas eu diria para você que essa dificuldade de trabalhar em equipe, de dar sugestões, de se relacionar com o time, trazia para ela grandes problemas. E não só para ela, mas também para o time e também para mim, enquanto líder. Certamente, muito da sua performance, dos seus resultados, eram plenamente impactados por essa conduta. Confesso a você, minha amiga, meu amigo, que tem hora que até eu mesmo tinha dificuldade de pedir alguma coisa para ela. Às vezes, quando era alguma coisa urgente, que tinha que ser resolvida, eu pensava 2 vezes e já ia até com algum medo, porque eu sabia que ela poderia dizer, pô, mas tá pedindo de última hora, que não sei o quê. Aí você pode me perguntar, Marcelo, mas por que você não demitia ela? Porque ela era muito boa nas questões técnicas e dificilmente encontraríamos outra pessoa tão preparada quanto ela. E também porque eu confiava no potencial de desenvolvimento. Incentivamos bastante nessa questão do trabalho em time, equipe, dei muito feedback, até evoluiu bastante. Mas eu diria para você
minha amiga, meu amigo, que ela nunca foi uma profissional nota 10. Sempre foi nota 7, nota 8. E não era por falta de conhecimento técnico, era por falta de soft skills. Era por falta de uma conduta, uma postura muito mais comportamental. E é isso que nós estamos falando aqui hoje. Então, essa pergunta fica sempre para a gente, circulando o nosso pensamento. E quando os conhecimentos técnicos não bastam? Né? Como é que a gente faz? E eu posso dizer para você que, na maioria das vezes, os conhecimentos técnicos não vão bastar. Você pode ter na sua equipe, por exemplo, uma profissional ou um profissional que sabe tudo sobre técnicas de vendas. Mas se ela não souber se relacionar com o time, com o cliente, se ela não souber ouvir o cliente, ela não vai ser uma boa vendedora. Então, os conhecimentos técnicos não bastam. Você pode ter, de repente, no seu time, um entregador, alguém que entrega o produto para o cliente e é um entregador muito ágil, ele vai de moto, né? Um motoboy muito ágil, que pilota bem, é cauteloso, é cuidadoso. Mas na hora que ele vai lá entregar o produto, né, na casa do cliente, para o cliente, ele estiver mal-humorado, se ele não souber conversar, se o cliente estiver estressado, porque demorou mais do que ele gostaria, e ele não souber lidar com essa situação, certamente a sua empresa vai ser prejudicada. Então, ser um bom piloto de moto, ser um bom entregador no que diz respeito a conhecer bem os caminhos e pilotar bem a motocicleta não significa que é o suficiente. Então, eu posso dizer para você, empreendedor, empreendedora, que os conhecimentos técnicos, tecnológicos, eles realmente não bastam. E isso é tão verdade que uma pesquisa até recente, ela é de 2018, ela veio para a gente no portal G1, né? Em 2018, eu tive acesso a ela, e ela foi feita por uma empresa de consultoria chamada Page Personal, que é uma empresa especializada na parte de contratação de pessoas, de recolocação de pessoas. E eles fizeram uma pesquisa das principais razões de demissão das pessoas nas empresas. E eles chegaram à conclusão que 9 a cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Bom, na verdade, essa visão não é nova. O que é novo é o número, 90%. Mas já há bastante tempo, nós dizemos para os profissionais e para os empreendedores que eles têm que ter esse cuidado. Às vezes a gente contrata a pessoa pelo currículo, a gente olha o currículo, olha a experiência dela. Ah, essa pessoa é formada em tal lugar. Ah, essa pessoa fez curso em tal lugar. Ou então, essa pessoa tem experiência porque ela já trabalhou em tal lugar. A gente olha o currículo, a gente olha a experiência, olha a questão mais técnica. Mas certamente, já faz tempo, isso não é novo, quando a gente não demite porque faltou a ela um conteúdo ou um conhecimento. Na maioria das vezes, a gente demite justamente porque ela não soube lidar bem com o time, não soube se relacionar bem com o cliente, porque ela não teve uma conduta ética, porque ela não teve uma postura adequada, porque ela não soube trabalhar bem a questão da liderança, de ser um bom líder, de ser um bom liderado. Enfim, são questões comportamentais, são questões muito mais humanas, concorda? Então, quer dizer que já faz tempo que a gente percebe isso, mas cada vez que passa, e essa pesquisa mais recente mostra, que a proporção de pessoas que são demitidas por motivos comportamentais são proporções brutais. Então, quer dizer o seguinte, que quanto mais a gente prestar atenção nas questões comportamentais da pessoa, mais sucesso teremos. E nós, como empreendedores, quando vamos contratar profissionais, se nós contratarmos pessoas olhando pelas questões comportamentais, também teremos mais resultado. E como é que faz isso? Numa boa entrevista. Se você faz uma entrevista de emprego com um candidato, com uma candidata, e você apenas pergunta o que ela fez, qual a experiência que ela tem, você só vai olhar a questão mais técnica. Mas se você simula situações, se você pergunta para ela do tipo, olha, vamos imaginar que um cliente fala tal coisa, como você agiria? Vamos supor que tenhamos tal problema, como você resolveria? Você está começando a entender um pouco mais as questões comportamentais. Ou se você pede para ela relatar na entrevista uma situação que ela já viveu, um problema no trabalho, como ela resolveu, você está começando a entender um pouco mais as questões comportamentais. E é isso que tem que te chamar a atenção na hora de contratar. Bom, mas o que eu estou chamando a sua atenção nesse primeiro momento é sobre equipes que tenham condutas e comportamentos adequados. Mas o que eu quero trazer para você, empreendedora, empreendedor, é como é o seu comportamento. Bom, é esse olhar que precisamos ter. Será que você está desenvolvendo de maneira continuada, de maneira permanente, de maneira correta, as suas soft skills, as suas relações sociocomportamentais? E isso é importante,
Porque muitas vezes, como empreendedor, a gente quer conhecer tudo sobre aquilo que a gente faz. Por exemplo, se eu sou empreendedor do ramo da tecnologia, eu quero fazer cursos, estudar mais sobre tecnologia. Se eu sou uma agência de marketing digital, eu preciso aprender mais sobre marketing digital, é verdade. Se eu sou uma pessoa que trabalha com alimentação, eu preciso conhecer novas receitas, novas práticas, novas tecnologias para produzir aqueles alimentos, por que não? Não é? Se eu sou um profissional da área do varejo, eu tenho que estar sempre estudando sobre novas tendências, novas marcas, novas cores, né? Novas técnicas de vender, isso é importantíssimo. Mas será que você está cuidando bem da sua visão mais humanística, mais humanizada de você mesmo e também da sua equipe, ou seja, das questões comportamentais? Então é esse olhar que nós precisamos ter nos nossos negócios de hoje. Bom, por que a palavra soft skills? A gente pode dizer que nós temos dois olhares distintos sobre esse assunto. Nós acostumamos a chamar de hard skills as habilidades mais técnicas, mais tecnológicas, como, por exemplo, o domínio de uma ferramenta, o domínio sobre uma planilha, o domínio do Excel, o domínio de metodologias de gestão. Isso são hard skills, né? Então, quando a gente tem conhecimento sobre uma metodologia específica, sobre uma ferramenta, um método, uma prática, se eu sei operar bem uma máquina, né? Se eu sei fazer bem um bolo, se eu sou um bom pizzaiolo, então eu tenho bons conhecimentos técnicos de como fazer aquilo, né? Então, isso são as hard skills. A palavra hard skill poderia ser traduzida de uma maneira muito simples, as habilidades, skill é habilidade, né? Mais sólidas, mais duras, mais firmes, né? Hard quer dizer sólido, duro. Então, o que são as hard skills? São aquelas habilidades mais pesadas, mais densas, que são básicas para um bom trabalho. Só que um segundo olhar, e que surgiu, como eu disse, há uns 20 e poucos anos atrás, é sobre a necessidade das soft skills. Soft quer dizer suave, leve, né? São as habilidades menos densas. Então, o que são as soft skills? São as habilidades mais humanas, mais sociocomportamentais, né? Que são aquelas típicas da interação desses profissionais com as outras pessoas, com o cliente, com os colegas de trabalho, com os outros empreendedores e também com o ambiente, com os desafios do ambiente, com as oportunidades do ambiente. Então, essas são as soft skills. Eu disse para vocês que são dois olhares, mas hoje em dia nós também já temos falado de um terceiro, tá? Que são as inner skills, que são as habilidades intrínsecas, internas, intrapessoais, mas que a gente não vai entrar aqui hoje. O que eu quero dizer para vocês é que as soft skills, elas são detentoras de resultados melhores quando a gente olha para elas. Numa comparação muito simples, imagine um computador. O computador tem o hardware, né? O hardware, vem da sua tecnologia embutida, que é o HD, a memória, a velocidade de processamento. Essa é a estrutura hard. Agora, o que é a estrutura software ou soft? É a estrutura que faz o seu computador agir de maneira mais ágil, pensar melhor. É o Windows, é o Linux, é o sistema da Apple, enfim. Esse sistema operacional é o software, como também os aplicativos que você instala no seu celular. Então, eu posso dizer para você que você pode ter um grande software, uma grande parte de software fazendo a diferença junto aos hardwares, que podem ser de uma grande máquina. Então, se você tem um computador com um bom hardware, você tem bons resultados? Sim, mas de nada adianta se o software não for bom, concorda? Então, isso também tem a ver com a gente, nós profissionais. Eu posso ter bons conhecimentos de bons conhecimentos técnicos, ser um bom profissional, uma boa formação no que diz respeito àquilo que aprendemos. Mas se nós não tivermos um bom software, ou seja, estruturas soft, habilidades humanas, nós não teremos bons resultados. Bom, aí talvez você me pergunte, Marcelo, mas isso impacta meu pequeno negócio? Eu sou um microempreendedor, um pequeno empreendedor, isso impacta? Porque me parece que quando falamos de soft skills e hard skills, estamos falando de negócios grandes, de grandes empresas. Sim, grandes empresas se preocupam com isso, mas aí que faz a diferença. Você, no pequeno negócio, também precisa se preocupar com isso. Isso impacta, sim, o seu pequeno negócio. Imagine uma empresa pequena, por exemplo, do varejo, onde temos 2 funcionários, além de você, que também trabalha nesse pequeno varejo. Se essas pessoas não tratarem bem o cliente, se elas não se tratarem bem, se elas não souberem lidar com as dificuldades, desafios, né, oportunidades, se elas não souberem lidar com um cliente estressado,
se elas não tiverem iniciativa, se elas não tiverem esse olhar positivo para as coisas, o entusiasmo, os resultados serão piores. Então, isso serve para o seu negócio, sim. E principalmente para você que está empreendendo um negócio. Talvez você que esteja nos assistindo agora nem tenha um negócio ainda. Você está aprendendo para poder empreender, né? Aprendendo a empreender. Então, veja bem, se você não for um empreendedor que tenha segurança pessoal para poder tomar as melhores decisões, se você não tem iniciativa, se você não tem uma capacidade de enxergar oportunidades, se você não é um profissional criativo e inovador, certamente você não vai empreender. Ou se empreender, o seu empreendimento não vai ter grandes resultados. Então, seja algo que você queira lançar no mercado, ou seja algo que você já tem, que precisa de uma boa liderança, de uma boa gestão, você precisa, sim, de soft skills. Então, as soft skills, elas dizem respeito a todos os negócios, independente do porte, independente do tamanho. E eu até diria que nos negócios menores, elas se tornam até mais relevantes, porque são nos pequenos negócios que nós precisamos de líderes mais bem preparados para fazer a coisa deslanchar, né? E precisamos de equipes, às vezes enxutas, que estejam preparadas para todas as oportunidades e dificuldades, porque não tem como dividir tanto time, um cuida disso, outro de outra coisa. Às vezes é um cuidando de várias coisas. Então, se a pessoa não souber trabalhar sob pressão, não souber trabalhar com as mais diversas situações, é claro que o resultado vai ser negativo. Então, o que eu quero compartilhar com você agora trazendo para esse olhar interno, para o olhar de você mesmo, quais são as principais soft skills que fazem a diferença para você que é empreendedora, para você que é empreendedor, ou para você que está buscando empreender um negócio novo, mas que sabe que precisa de uma boa capacidade de soft skills. Eu vou compartilhar com você aqui 15 soft skills, que poderiam ser até mais, acredite. E talvez, ao ver a minha lista de 15, você fala, peraí, faltou tal, faltou a outra. Sim, vai faltar, porque existem inúmeras. Mas eu quero chamar a atenção para 15 que fazem a diferença para um empreendedor. Ou seja, farão a diferença para você. Quero fazer até aqui um exercício, se você me permite. Você faz o seguinte, enquanto eu falar delas, você pode se autoavaliar. Dê uma nota para você mesma, para você mesmo, de 1 a 10, ou de 0 a 10. Que nota você merece dentro dessa soft skill, dessas soft skills que eu vou apresentar para você. Perfeito? E você pode fazer até mais. Você pode, ao terminar aqui a nossa conversa, você pode ver aquelas que você deu uma nota menor e pode até pensar no que você vai fazer para melhorar. E isso é importante. O melhor dos nossos programas de desenvolvimento aqui no Sebrae Amazonas não é te trazer conhecimentos novos, mas principalmente trazer reflexões para a mudança, concorda? Então faz isso. A cada uma que eu disser, você se autoavalia e depois, quando terminar, você pensa imediatamente, o que eu posso fazer para melhorar isso em mim? E eu vou te dar algumas ideias, tá bom? Então, como empreendedor, você precisa ter algumas habilidades sociocomportamentais que são necessárias. E uma delas é justamente a criatividade e inovação. Se avalie. Você é um empreendedor criativo? Você é um empreendedor inovador? Bom, vale a pena fazer uma distinção entre as duas palavras que estão aqui juntas porque elas andam juntas, mas elas são diferentes. Ser criativo significa pensar em coisas diferentes, pensar fora da caixa, criar coisas diferentes. Uma vez eu vi uma frase muito interessante que diz que criatividade é ver o que todo mundo vê, mas pensar o que ninguém pensou. Essa frase é de um prêmio Nobel de economia chamado St. George. Como você vê, ele não é brasileiro. Ver o que todo mundo vê e pensar o que ninguém pensou. Ou seja, enxergar coisas que ninguém está enxergando, enxergar antes, pensar coisas criativas. Você é criativo? Espero que sim, porque muitos negócios têm melhores resultados justamente porque são algo que diferencia da concorrência. Quando você é um profissional criativo, você tem mais chance de criar ideias, produtos, serviços, promoções, soluções diferentes do seu concorrente. Mas não basta ser criativo. E aí vem a diferença de criatividade para inovação. E inovar significa colocar em prática algo criativo. É empreender a criatividade. É você fazer algo inovador de maneira que você esteja executando algo diferente. Então, as duas coisas andam juntas. Tem gente que é criativa, mas não é inovadora. Ela pensa, tem várias ideias, mas na hora de fazer acontecer, elas não fazem acontecer. Elas não conseguem colocar aquilo em prática. Como tem gente também que é até inovador no sentido de empreender boas ideias, mas ideias que não são delas. Ideias que ela capturou de outras realidades. Isso não é tão ruim, tá? Você pode se basear em outros negócios que às vezes nem são concorrentes diretos seus. Você pode se inspirar em outros tipos de negócio para ter ideias e empreender, não tem problema.
Não tem problema a ideia não ser 100% sua, mas ela tem que dizer alguma coisa para a sua realidade. Você pode, por exemplo, você é do ramo da alimentação, você pode ver um empreendedor da área da indústria, ver algo que ele está fazendo na indústria dele e falar, isso também serve para o meu ramo. Mas você tem que traduzir aquilo para a sua realidade, é óbvio. Ou seja, não deixou de ser uma boa ideia, algo criativo. Mas o que faz a diferença é a criatividade empreendida, ou seja, a inovação. Então, uma soft skill importante para o empreendedor, seja ele alguém que quer lançar um negócio novo no mercado ou alguém que já tem um negócio no mercado, é a criatividade e a inovação. A capacidade de criar coisas e inovar. Como eu faço isso, Marcelo? Como eu desenvolvo isso? É claro que para você é importante de saber como, né? Você precisa se inspirar em boas ideias, você precisa ver o que está acontecendo no mercado, principalmente em mercados que não são concorrentes diretos. Participar de reuniões e de projetos do Sebrae, conversar com outros empreendedores. Você pode ler revistas, pesquisar em sites, inclusive do próprio Sebrae, coisas que estão acontecendo no mercado. Você pode assistir bons programas de TV que trazem esse tipo de reflexão. Você pode assistir materiais no YouTube, por exemplo, de o que as pessoas estão fazendo e tirar inspiração, como também você pode se permitir pensar coisas diferentes, fora da caixa, não se limitar. E se você tiver um time, coloca o time também para pensar de maneira criativa. Pergunte para o time, pergunte para as pessoas que trabalham com você quais são as ideias delas, que ideias elas têm. E sabe alguém importante para você perguntar coisas? Para o seu cliente. Você pode perguntar para o cliente, olha, como é que você acha que você poderia ter o seu problema resolvido? Como você gostaria de ser atendido? Quando você pergunta para o cliente, você tem inspiração para ser mais criativo e inovador. Uma outra habilidade importante é a disciplina. Disciplina significa você mandar e você obedecer. Engraçado isso, né? Mas é isso. É você decidir algo e você mesmo obedecer aquilo que você decidiu. Porque uma pessoa indisciplinada é uma pessoa que não obedece a si mesmo. Ela precisa de alguém fiscalizando, concorda? Eu me lembro uma vez que eu fui no médico para poder ter orientações de como emagrecer. E eu me lembro que ele me deu uma dieta muito boa, mas eu não tive disciplina para seguir. E o que eu tive que fazer? Eu tive que continuar com ele, também como nutricionista, me acompanhando, me pesando todo mês, porque aquilo era um estímulo para eu emagrecer, do tipo, nossa, está chegando o dia da consulta, então eu preciso acelerar aqui, fazer alguma coisa para não passar vergonha lá, junto à nutricionista, junto ao médico. Então, veja bem, isso é um exemplo da falta de disciplina. Uma pessoa disciplinada é aquela que não precisa de ninguém vigiando, ninguém controlando, concorda? Então, a disciplina é importantíssima para o empreendedor, porque o empreendedor ele não vai ter, muitas vezes, alguém dizendo para ele o que ele tem que fazer. Ele é o chefe, ele é o líder. Então, se ele não tiver disciplina, se ele não se organizar para ter essa disciplina, ele não vai conseguir ter bons resultados. Então, uma soft skill necessária é a disciplina, tá? Como que eu desenvolvo a disciplina? Bom, isso é uma habilidade muito interna. Tem gente que já é mais assim, tem gente que é menos assim. Mas para quem não é tão disciplinado, eu recomendaria que você pegasse os seus propósitos e dividisse em tarefas menores, porque as pessoas indisciplinadas, elas têm mais facilidade de fazer coisas menores e curtas do que coisas maiores. Então, se você tem um projeto, uma ideia maior, quebra elas em estágios menores, em ações pequenininhas, coloca na sua agenda, não como uma tarefa a ser feita, mas como um compromisso, com dia e hora marcada. Coloca na sua agenda como um compromisso mesmo. Compromisso de você com você mesmo. E você pega aquela ação que às vezes é menor e faz o quanto antes, no começo, meio e fim. E claro, evite interrupções. Na hora que você estiver atuando naquela ação importante, se você deixar o seu celular longe de você, se você ficar no momento mais concentrado, você será mais disciplinado. Uma outra soft skill importante é a adaptabilidade, que é a capacidade de se reinventar, se adaptar. A melhor adaptabilidade, acredite, não é aquela que acontece apenas por um problema, mas é aquela que acontece por uma oportunidade. Eu costumo chamar isso de adaptabilidade proativa, que é quando você se reinventa em função do que vem, do que está acontecendo, e não do que já é, do problema que acontece. É claro que quando nós temos um problema, a gente tem que se reinventar e se adaptar. É importante para a subsistência do nosso negócio. Mas nós também temos que nos adaptar em função das tendências, das oportunidades. Nós temos que nos reinventar em função do que vem, né? E como é que a gente se transforma num profissional adaptativo, num empreendedor adaptativo? Você precisa, antes de qualquer coisa, estar aberto, mente aberta para novas realidades. Se você for uma pessoa vaidosa, orgulhosa, a ponto de dizer assim, não, eu já sei como faz, eu já tenho experiência, eu já estudei sobre isso, é claro que você será menos adaptativo. Então, quando você, por mais estudo e oportunidade que você tenha de ter aprendido coisas, se você tiver uma mente aberta para entender
que novas realidades surgem, que o cliente muda, que o mercado muda, automaticamente você já se torna mais adaptativo. Mas não basta isso. Você precisa também ter um olhar além do alcance. As pessoas que são antigas como eu, talvez você que está aí seja jovenzinho e não sabe o que eu estou falando. Mas para quem é mais antigo, deve se lembrar do Thundercats. Lembra desse desenho animado, Thundercats? E o Lion tinha a espada justiceira com o olho de Tandera. Ele falava assim, espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Olha que legal. Então, esse olho de Tandera, essa espada justiceira, é o que nós precisamos ter como empreendedores. Não enxergar apenas o agora, mas o amanhã. E uma forma de fazer isso é justamente o que eu disse agora há pouco. Participar de atividades do Sebrae e outras atividades, conversar com outros empreendedores, enxergar um pouco mais o mercado, ler notícias de economia, de mercado, perceber o que está vindo por aí, porque dessa forma eu vou me adaptando antes daquilo se transformar num problema, concorda? Então, você precisa, basicamente, calçar a sandália da humildade para ter o olhar de que eu sempre preciso me desenvolver e mudar a minha forma de pensar. Como dizia numa bela música o nosso querido Raul Seixas, lembra daquela música Metamorfose Ambulante? Metamorfose Ambulante? Ele diz assim, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Então, você tem que ter essa sandália de humildade para poder questionar as suas próprias certezas, as suas velhas opiniões, né? Mas também precisamos ter um olhar além do alcance e enxergar o que vem por aí para nos adaptar antes daquilo virar um problema, concorda? O melhor momento para resolver um problema é quando eu não preciso resolver, né? É quando ele ainda não é um problema. Uma outra soft skill importante para o empreendedor nessa lista de 15 é a comunicação. Saber se comunicar. E entenda que comunicação efetiva não é você se falar bem ou escrever bem. Isso também é importante. Mas a comunicação, enquanto uma soft skill importante para a gente, é você ter a certeza de que você foi compreendido, que a sua comunicação chegou até o outro. Então, uma soft skill necessária para a gente, que é a comunicação, é você ter a certeza que as pessoas que você impacta pela sua comunicação, elas estão compreendendo, se engajando, entendendo naquilo que você está dizendo. Isso serve para você que é um empreendedor líder, que lidera pessoas. De nada adianta você comunicar coisas e as pessoas não fazerem o que é necessário, porque elas não entenderam. Então, uma forma de você minimizar o problema de comunicação com a equipe é buscar feedback do que ela entendeu. Então, quando você diz alguma coisa para o seu liderado, é importante você pedir para ela dizer o que ela entendeu. É claro que seria muito óbvio e chato você dizer para ela, repete o que eu disse. Isso é muito chato. Eu prefiro que você diga para a pessoa, então, o que você entendeu, que ideia que você tem, o que você acha. Quando você pergunta para o seu liderado, o que você acha disso que eu te disse, você já está conseguindo perceber se ele entendeu ou não. Então, a comunicação fica mais de mão dupla. E nessa hora, você se transforma num líder que comunicou melhor. Mas também tem a comunicação com o mercado, a comunicação com o cliente, a comunicação com a sociedade. Então, um bom líder empreendedor, ele tem que fazer com que as pessoas, os clientes, o mercado, entenda aquela ideia dele, entenda aquele negócio, entenda o valor daquele negócio, daquela marca. Então, a forma que ele se comunica com o mercado é importantíssima. E nessas horas, usar bem as redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, usar bem o Google, usar bem as tecnologias para comunicar com as pessoas de maneira adequada, o WhatsApp é importantíssimo. Então, tome cuidado para que a sua comunicação não seja uma comunicação difícil das pessoas entenderem. Tem que ser clara, tem que ser uma comunicação que abraça as pessoas, acolhe as pessoas. Eu tenho visto, inclusive, pequenos empreendimentos fazendo comunicações mais pessoais, intimistas, e é muito interessante nesses negócios, né? Por exemplo, outro dia eu pedi para o aplicativo um lanche e ele chegou numa embalagem que tinha uma conversa, uma comunicação simples, mas muito interessante. Na embalagem estava escrito assim, e aí, fominha, agora você está feliz, né? A comida chegou, tal. Um jeito simpático, uma carinha dando risada. Por quê? Porque aquela empresa ela entendeu que quem comia os lanches, quem era o principal cliente, eram pessoas jovens, eram pessoas mais assim, que gostavam de coisas modernas. Então não adiantava ter uma comunicação sisuda, uma comunicação pesada, tinha que ser algo leve. Então, a melhor forma de comunicar com o seu cliente é aquela que tem a ver com o seu cliente. É claro que você tem clientes de vários estilos, jovens, velhos, pessoas mais novas, enfim, mas quando você entende a persona, o avatar principal, ou seja, quem é o seu público principal, você faz comunicações usando os meios que mais chegam até eles, mas também a comunicação com as palavras que mais chegam até elas. Mas tem uma regra máxima para ser um bom empreendedor comunicador, é falar algo de maneira clara, concisa, direta, e quanto mais
sintética, sem ser mínima, né? Mas quanto mais sintética, melhor. Eu digo isso porque às vezes a gente também escreve uma palavra e acha que o outro já entendeu, né? Mas tem que ser sintética, porque se a gente fala, a gente mais confunde do que explica. A quinta soft skill do empreendedor é justamente uma habilidade importantíssima para a gente, que é relacionamento. Relacionamento interpessoal, relacionamento com as outras pessoas. Você pode se avaliar. Como você é nesse item? E quando eu falo de relacionamento, da mesma forma que a comunicação, relacionamento com a sua equipe, relacionamento também com o mercado e o relacionamento com outros empreendedores. É importante. Mas esse cara é concorrente meu. Não tem problema. Quanto melhor for o relacionamento com ele, melhor você vai aprender com ele, vai ajudar e será ajudado. Uma das coisas piores no mercado é quando o relacionamento entre empreendedores é um relacionamento de disputa. Tudo bem que uma disputa saudável é bacana, mas ele não precisa ser seu inimigo. Então, quando você se relaciona com outros empreendedores, mesmo que seja do seu segmento, tem que ser positivo. Se for de outros segmentos, é fantástico. Peraí, Marcelo, mas por que eu tenho que me relacionar com alguém que é de outro segmento? Justamente porque ele também é empreendedor. E veja bem, empreender muitas vezes é uma atividade solitária. E para isso você tem que transformar numa atividade solidária. E como é que você faz isso? Relacionando bem com outros empreendedores. Mas se relacione bem também com o mercado, com o cliente. Um cliente estressado, um cliente que está bravo com alguma coisa, você tem que fazer de tudo para ouvir, escutar, não é bater de frente, né? Mesmo que ele não tenha razão, escute, porque ao escutar a pressão abaixa e nisso é mais fácil dele te entender, se você se comunicar melhor com ele. E mais do que isso, o relacionamento fica positivo, e ficando positivo, o resultado é melhor. Um cliente que tem bom relacionamento com você e com a sua empresa e com a sua equipe, ele vai falar melhor do seu negócio, ele vai elogiar o seu negócio, vai indicar o seu negócio. E, eventualmente, se acontecer um problema, ele vai ser mais tolerante, concorda? E o relacionamento com a sua equipe, claro, é a principal habilidade de um líder, né? O líder, ele precisa ser um líder relacional, porque senão ele não consegue ter resultados com as pessoas. E é isso que eu vou dizer para você agora. Uma habilidade importante, uma soft skill importante para o empreendedor é a liderança, que eu chamei de liderança situacional. Se você quiser saber um pouquinho mais de liderança situacional, recomendo que você assista um outro vídeo que nós temos aqui também, que é a Liderança 4.0, onde eu falo um pouquinho mais do estilo da liderança. Mas ser um bom líder, isso é uma habilidade necessária para nós. O que é ser um bom líder? Não é ser um bom chefe. Chefe é diferente de líder. Chefia é quando você coordena um negócio pelo poder do cargo e as pessoas te seguem porque você é o dono, você é o chefe. Agora, a liderança é quando você influencia as pessoas pelo poder do relacionamento, pelo poder da confiança, pelo poder do exemplo, pelo poder das boas palavras, da inspiração de um propósito. Isso é ser um bom líder. Então, liderança é você influenciar as pessoas para que elas busquem um objetivo em comum, que é um objetivo do negócio, mas exercitando de fato essa capacidade de influenciar e não simplesmente a capacidade de mandar. Se as pessoas fazem as coisas porque você manda, você não está sendo um líder, você está sendo um chefe. Agora, um líder, ele pode, inclusive, influenciar pessoas que nem sejam lideradas delas, não sejam subordinados delas. Você pode liderar um mercado, você pode liderar uma comunidade, você pode liderar um grupo, mesmo não sendo chefe formal, quando você tem boas ideias e se relaciona positivamente com elas. Você é um bom líder? E como é que a gente se transforma num bom líder? Tem gente que diz que liderança você já nasce, né? E não está tão errado, não. Tem gente que já meio que parece que já vem com esse dom, com esse DNA. Mas claro que liderança pode ser desenvolvida, é óbvio. Então, uma forma de ser um bom líder é aprender mais sobre o assunto, ler mais sobre o assunto, ler livros sobre liderança, participar de programas de desenvolvimento de liderança do Sebrae e, inclusive, assistir esse programa que eu falei para vocês, esse curso que eu falei para vocês, que é a Liderança 4.0, que está disponível aqui na nossa plataforma. Bom, outra habilidade importante para um empreendedor, uma soft skill, é a perseverança e a persistência. As duas andam juntas, são um pouquinho diferentes, tá? Eu, como professor, preciso explicar para você, né? Perseverança é quando você tem um objetivo e você vai remodelando a forma de chegar lá, mas não perde o objetivo. Então, eu quero algo, eu estou buscando algo, está difícil, então eu vou buscando novos caminhos para chegar lá. Isso é perseverança. O que é persistência? É quando eu já descobri o melhor caminho para chegar lá, eu vou insistir nele até o fim. Essa é a persistência. Por que as duas coisas andam juntas? Porque tem hora que eu tenho que ser persistente mesmo, eu tenho que botar alguma coisa na cabeça e ir até o fim. O empreendedor precisa disso, concorda? Só que também eu não posso ser teimoso. Tem hora que eu tenho que descobrir outros caminhos para chegar lá. Caminhos bons, éticos, lícitos, claro. E isso é perseverança.
Então, um empreendedor ele precisa perseverar, ele tem que ser persistente. Ele não pode desistir nos primeiros desafios. E quando ele já tem um negócio, surgirão desafios, surgirão problemas, é normal. Então, ele tem que saber lidar com isso, mas principalmente não pode desanimar e falar, não quero mais, não nasci para isso. E se ele for empreender algo novo que ele ainda não tem, ele precisa muitas vezes persistir, porque surgirão dificuldades de recursos, de dinheiro. No primeiro momento, nem todo mundo vai apoiar. Ele tem que buscar esses melhores caminhos e tem que perseverar. Como é que desenvolve isso na gente? Olha, não é com cursos, né? Não é com treinamentos, porque isso é muito mais interno. Mas é claro que uma forma de você desenvolver a perseverança e a persistência é você aprender com os erros. Quando você tem esse olhar de... Toda vez que você erra, você fala, peraí, o que eu aprendi com isso? Quando você tem esse olhar mais o positivo e otimista sobre os erros, você desiste menos, porque você não vê o erro como fracasso, mas vê o erro como um passo importante para a sua jornada. Uma outra habilidade importantíssima para os empreendedores, uma soft skill, é a empatia. Empatia significa colocar-se no lugar dos outros, colocar-se no lugar do outro. O que quer dizer isso? É você não querer determinar elas o tempo todo exatamente o que elas têm que fazer, do jeito que elas têm que fazer, porque você acha que tem que ser daquele jeito. Sim, você pode ter a sua opinião, líder, mas você também precisa ouvir as pessoas e entender o que elas sentem, como elas recebem. Por exemplo, você pode fazer a melhor entrega do mundo, mas se aquela pessoa que recebeu o produto não ficou satisfeita, não adiantou muito. Então, a melhor forma de você saber se ela está satisfeita ou não é colocando-se no lugar dela. É você tentar entender como que ela recebe, o que ela sente, o que ela pensa, o que ela acha quando ela tem contato com o seu negócio, contato com o seu produto, com o seu serviço. Aí você pode perguntar, Marcelo, como é que eu desenvolvo a empatia? Bom, uma coisa é interna, é você, como eu disse agora há pouco numa outra soft skill, calçar a sandália da humildade. Porque se você acha que você já tem a solução pronta para tudo, se você acha que as pessoas têm que pensar do jeito que você pensa, é claro que você não vai ter empatia. Então você tem que ter essa humildade de querer ouvir e entender o outro. Mas na prática, uma forma de desenvolver a empatia é realmente perguntar ao outro o que ele pensa sobre você, sobre o seu negócio, sobre o que você oferece a ele. Por exemplo, tem empresas que são muito inteligentes e elas entregam algo para o cliente e depois elas fazem uma pesquisa, às vezes rápida, se for uma pesquisa muito longa, o cliente não responde, mas uma pesquisa do tipo, que nota você dá? De 0 a 10 para o nosso serviço. E uma segunda pergunta importante é, por que você dá essa nota? Quando você faz isso para o seu cliente, para todos ou para alguns, você começa a se colocar no lugar dele. Você começa a enxergar as coisas do jeito que ele enxerga. E com a humildade que eu disse agora há pouco, você consegue aprimorar os seus serviços, aprimorar a sua equipe de maneira que fique tudo ainda muito melhor. Então, o empreendedor tem que ter empatia. Ele tem que ter essa habilidade de entender o que o cliente quer, por que ele quer, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele vê, e dessa forma você cria as melhores oportunidades para ele, que certamente serão as melhores oportunidades para o seu negócio. Você é um empreendedor empático? Pense nisso. Uma outra habilidade, já estamos partindo para a sequência final, é a iniciativa. Alguém tem dúvida que o empreendedor tem que ter iniciativa? Ele tem que ter protagonismo? Ele tem que ter esse olhar de não ficar esperando as coisas acontecer? Imagina um empreendedor que fica esperando o melhor momento para poder fazer algo, ele não vai fazer. Então, o empreendedor ele tem que ter essa iniciativa de, justamente nos momentos desafiadores, trazer novas ideias, trazer inovações, fazer boas condutas. Ou seja, ele tem que liderar o mercado, muitas vezes, com algo que ele acredita e que talvez nem todo mundo esteja enxergando. Então, quando você junta tudo, a criatividade, a inovação, a liderança, a perseverança, a persistência, você descobre que a iniciativa é um grande alicerce disso tudo. Porque se você não tiver a iniciativa para poder tomar a frente, as coisas não se resolvem. Às vezes você está na empresa e na sua empresa tem outras pessoas, você tem um sócio às vezes, e alguém tem que tomar a frente. Porque se você não ficar esperando o outro, às vezes as coisas não acontecem. Uma vez eu vi uma frase, uma reflexão muito importante, que ela é um tanto quanto antiga, porque é algo da minha geração. Talvez você não saiba o que eu estou falando. Mas na Alemanha, nós tínhamos a divisão da Alemanha Oriental e Ocidental e tínhamos o Muro de Berlim. E o muro dividia as duas Alemanhas. Até que nos anos 80, o Muro de Berlim foi derrubado. E a reflexão que eu vi uma vez foi essa. Quem derrubou o Muro de Berlim? Foi a pessoa que deu a primeira marretada no muro? Foram todas as pessoas que derrubaram o muro? Ou foi quem deu a última marretada e acabou com o muro de vez? Bom, eu posso dizer para você que quem derrubou o Muro de Berlim foram todas as pessoas, seja a primeira,
sejam todas que fizeram durante o processo ou foi a última, tanto faz. Mas eu posso dizer que a primeira pessoa, aquela que deu a primeira marretada, ela fez toda a diferença. Porque ela teve a iniciativa de fazer algo que ninguém estava fazendo. Talvez muita gente estava pensando em fazer, mas só fez porque teve o primeiro. O primeiro abriu o caminho para as demais. Então, isso significa para você, empreendedor, algo muito importante. Você, às vezes, tem que ser o primeiro a abrir o mercado. É claro que faz pesquisa, vê se tem potencial, mas às vezes tem que ser o primeiro daquele negócio que ninguém tem. Às vezes, no seu relacionamento com a equipe, você tem que ser o primeiro a levantar a bandeira e dar o exemplo para que outros venham. Às vezes, você tem que lançar no mercado algo que ninguém fez, um produto novo, com muita iniciativa. E isso significa ter iniciativa para a sua vida, para os seus negócios, e isso é algo muito pessoal. Bom, iniciativa também é algo que você desenvolve de dentro para fora, é algo muito seu. Mas uma forma de desenvolver a iniciativa é você justamente entender o seu propósito, o que você quer, descobrir para onde você vai, quais são os seus sonhos, porque quando você tem clareza dos seus sonhos, você tem mais força para resolver. Uma outra soft skill importante é a automotivação. Talvez você já tenha ouvido falar a palavra motivação, né? Motivação é você ter potência, vontade de fazer algo, né? Sentir-se engajado. Mas por que eu estou usando a palavra automotivação? Bom, é apenas um jeito didático. Porque toda motivação é de dentro para fora. É minha para o exterior, para comigo mesmo. Mas ela sempre é algo que depende de mim. Por isso, automotivação. E o empreendedor tem que ser automotivado. Por quê? Porque se ele esperar alguém motivá-lo para fazer algo, ele não é um bom empreendedor, concorda? Imagine só se eu preciso de pessoas falando para mim, faça isso para que eu faça. Se eu preciso de pessoas sempre me valorizando para que eu me sinta valorizado. De pessoas sempre me elogiando para que eu sinta energia para fazer. Isso nem sempre vai acontecer. Pode acontecer. É importante, sim, nós temos pessoas nos elogiando, nos valorizando, nos dando aquela ênfase. Vai lá que você consegue, isso é importantíssimo. Mas nem sempre teremos. O empreendedor, como eu disse agora há pouco, às vezes ele passa por situações extremamente solitárias e que ele precisa de um grupo solidário para ajudá-lo. É verdade. Mas a motivação de um empreendedor, ela é de dentro para fora sempre, e ele não precisa do cenário ser favorável, do ambiente ser motivador, da economia estar positiva para ele ser motivado. Muito pelo contrário. Se eu esperar a situação política, econômica ser boa, para que eu me sinta bem, eu não vou conseguir ter bons resultados. Eu costumo dizer que as questões políticas, econômicas, sociais, elas são o ambiente onde nós estamos inseridos. E nem sempre elas serão favoráveis. Concorda? Então, eu posso dizer a você que o empreendedor ele tem que ter, muitas vezes, essa força interna para viver o seu negócio, mesmo em cenários que não são favoráveis. Então, essa motivação vem de dentro. E de onde ela vem? Como é que eu desenvolvo isso? Ela vem, mais uma vez, do seu propósito. Se você tem um sonho, se você tem algo que você sempre quis ter, que você sempre lutou para ter, que você já percorreu uma caminhada, você não pode desistir. Então, essa automotivação, ela vem do seu sonho, do seu legado, do que você quer deixar para o mercado, para os seus clientes, para a sua família, o que você quer deixar de resultado para os seus filhos, o que você quer deixar de resultado para o mundo, mas também para você mesmo. Que diferença você quer fazer para o mercado, para o mundo, para as pessoas, para os seus clientes? Quando você tem essa clareza, você busca força mesmo nos momentos difíceis. Tem gente que busca força em bons conselhos de amigos, é um caminho. Tem gente que busca força na espiritualidade. Tem gente que busca força no coletivo com outras pessoas que estão lutando juntos. Então, tudo isso é caminho para ser mais automotivado. E as 5 soft skills finais que a gente precisa prestar atenção nelas. Uma delas é autoconhecimento. E ela talvez pudesse ser a primeira a ser apresentada nessa sequência, mas eu deixei para agora apenas para dizer para você que ela é alicerce das outras. Por isso que ela poderia ser a primeira. Mas eu explico agora para você entender o seguinte, que todas as outras que nós falamos, e também as outras que nós vamos dizer daqui a pouco, elas só serão profundamente trabalhadas se você se autoconhecer, concorda? Se você for uma pessoa que não conhece bem a si mesmo, se você não sabe os seus pontos fortes, seus pontos fracos, não estou falando dos pontos fortes e fracos do seu negócio, não, isso é importante. A gente pode usar o que a gente chama de análise SWOT para fazer isso. Mas se você não conhecer como indivíduo, como profissional, como empreendedor, isso é soft skill. Se você não souber o que você faz bem, o que você ainda não faz bem, o que você tem facilidade, o que você tem dificuldade, em quais momentos você está mais motivado, em quais momentos você está menos motivado, quando você se engaja mais, quando você se engaja menos. Se você não tiver esse autoconhecimento, certamente as outras soft skills também terão dificuldades de acontecer. Por exemplo, eu disse para vocês que uma boa soft skill é relacionamento, não é? Mas como é que eu vou me relacionar bem se eu não me autoconhecer,
se eu não souber das minhas dificuldades, o que me tira do sério, né? Essa autoconsciência. Então, o autoconhecimento, ele acaba sendo alicerce para as outras. Mas eu digo que todas as que nós passamos por elas serão mais bem apresentadas e trabalhadas se você se autoconhecer. Então, autoconhecer-se significa você ter uma visão clara do que você tem de bom, de dificuldade, de como você é, de como funciona a sua mente, do que você gosta, do que você não gosta. E como é que eu desenvolvo o autoconhecimento, Marcelo? Muito simples. Basta você dedicar momentos da sua vida para isso. Por que não agora? Ao terminar o nosso vídeo, você pode fazer um exercício onde você senta com papel e caneta, faz um tracinho na sua folha, ali na vertical, e depois outra na horizontal. Você vai ter 4 espaços para escrever. Você pode escrever no primeiro espaço o que eu faço e eu gosto de fazer. Você pode escrever no segundo espaço o que eu faço e não gosto de fazer. Você pode escrever no terceiro espaço o que eu ainda não faço, mas eu gosto de fazer. E você pode escrever no quarto espaço o que eu não faço e eu não gosto de fazer. Ao fazer esse exercício, esse motivograma, esse curtograma, o que eu curto, o que eu não curto, você automaticamente vai se conhecer melhor. E dessa forma você percebe o que você pode desenvolver, o que você ainda não faz, o que você não faria por preço nenhum, porque não vale a pena, e o que te motiva a fazer o que você faz. Tá certo? Uma outra habilidade importante para a gente é a autorresponsabilidade. Ela tem sido falada bastante atualmente. Ainda mais nos momentos que vivemos de mudanças radicais. Sabe por quê? Porque muitas pessoas colocam a culpa de tudo no outro. É claro que tem coisa que não depende da gente, né? Por exemplo, a pandemia. A gente não escolheu ter vivido uma pandemia. A alta do dólar ou a baixa do dólar, depende do seu negócio. A gente não escolhe a alta ou a baixa do dólar. Então, tem coisa que não depende da gente, concordo. Mas muitas coisas dependem da maneira que a gente responde a essas situações. Se o cenário econômico não é favorável, como que eu faço isso? O que eu devo fazer? Aonde eu devo colocar a minha energia para resolver? Por quê? Porque uma pessoa que não tem um bom resultado, ela se sente vítima. Então ela pensa assim, eu não tenho o que fazer porque o mercado não ajuda, enfim, a situação não ajuda, nada ajuda. Ela está delegando ao outro, a situação externa, o sucesso do seu negócio. Isso é perigosíssimo. Quer dizer que o seu negócio só vai dar certo se o ambiente ajudar, se a economia ajudar, se a política ajudar. Isso é perigoso. Então, uma forma de você ser um empreendedor de verdade é ter a autorresponsabilidade. É você perceber que a responsabilidade dos seus resultados, elas são suas. Mesmo num cenário desafiador. Então, a pessoa que fica vitimizada ou se vitimizando em relação a tudo, não tenho o que fazer, infelizmente, não depende de mim, ela não está se autorresponsabilizando. Porque mesmo nas situações difíceis e adversas, tem algo que eu posso fazer. Nem que seja aprender coisa nova, tentar uma nova abordagem, nem que seja buscar algo que eu ainda não tentei, nem que seja estudar mais sobre aquilo. Isso é uma visão de autorresponsabilidade. Então, a autorresponsabilidade é importantíssima para o empreendedor. Se você ficar colocando a responsabilidade, a culpa de tudo nos outros, você não vai ter os resultados que você precisa. Então, a autorresponsabilidade significa você ser o protagonista da história da sua vida e do seu negócio, ok? Como é que eu desenvolvo a autorresponsabilidade? Bom, você precisa periodicamente fazer uma análise do que está acontecendo no mundo, que está acontecendo no cliente, que está acontecendo na sociedade, que está acontecendo junto às suas equipes, o que está acontecendo nos seus produtos e serviços, como as pessoas têm recebido, e automaticamente fazer o exercício de o que eu posso fazer para melhorar isso, o que eu posso fazer para evoluir nisso, o que eu posso fazer para fazer uma boa gestão disso. Aí, dessa forma, quando você traz para você a frase do que eu posso fazer, o que depende de mim, você está praticando a autorresponsabilidade, tá? Uma outra habilidade importante do empreendedor, que é uma soft skill, é a tomada de decisão. É claro que a tomada de decisão ela pode ter por trás dela hard skills. Por exemplo, quando eu tenho metodologias para chegar em números, em indicadores, planilhas para poder chegar nessas informações, eu estou trabalhando habilidades mais técnicas para tomar decisão. Mas é claro que a tomada de decisão ela é soft skill, ela é uma coisa humana. Por quê? Porque eu posso ter bons indicadores, bons números, boas informações, mas se eu não decidir de maneira contextualizada, adequada, é óbvio que o resultado vai ser ruim. Então, uma habilidade importante que eu quero que você se autoavalie, como que você é em relação a ela, a tomada de decisão? Você toma boas decisões? Você toma decisões que são mais sustentáveis? Porque, de repente, eu tomo decisão que é uma decisão boa para agora, mas que depois destrói resultados futuros. Então, as boas decisões são aquelas que têm resultados sustentáveis. Que eu tomo a decisão agora, mas pensando no agora, mas também no depois.
por exemplo, numa crise, eu posso precisar demitir pessoas, infelizmente. Mas será que eu estou demitindo apenas pelo olhar do momento? Será que não é melhor eu garantir alguém ainda na equipe para que, quando as coisas se retomarem, eu não perder esse talento? Nem sempre é possível, mas quando isso é possível, você está garantindo o quê? Que aquela pessoa vai ser necessária para o depois. Então, essa tomada de decisão adequada, ela significa que você tem que olhar o hoje, que é uma questão de sobrevivência e salvação, tem hora que é assim mesmo, mas quando possível também enxergar o seguinte, espera aí, mas no depois, qual que é o impacto disso no que vem depois, entende? Às vezes você toma uma decisão de bater de frente com um cliente importante, que é algo necessário para aquele momento, mas que pode trazer problemas terríveis para depois. Imagina a pessoa entrar na justiça, imagina a pessoa falar mal para outros clientes. Então, a tomada de decisão adequada, ela não é momentânea, ela tem que ser atuada no momento, mas com olhar no futuro e também olhar no passado, de tudo que já aconteceu, no histórico, né, do que já vem, as informações que eu tenho. Marcelo, como é que eu desenvolvo essa soft skill, tomada de decisão? Significa você sendo o mais racional possível. Se você for tomar decisões emocionais, apenas pelo momento, pela inteligência emocional do momento, ou pela falta dela, é claro que é mais perigoso. Por falar nisso, nós temos aqui na nossa plataforma um curso muito interessante sobre inteligência emocional, que eu conduzo, e vale a pena entender um pouco mais sobre isso. Uma soft skill, a penúltima delas que eu quero trazer para você, é a negociação. Bom, é claro que a negociação também tem muita coisa técnica, né? Quando você aprende técnicas de negociação, técnicas de dizer o preço, isso vai te ajudar muito. Isso é uma hard skill importante. Mas eu posso dizer que a negociação, ela tem muito de soft skill, sabe por quê? Porque ela tem a ver com a maneira que você lida com a pressão do tempo, como você lida com um cliente dizendo para você, olha, eu só posso pagar isso. Quando você lida com um fornecedor que fala, olha, esse é o último, você tem que comprar agora, senão você fica sem. Então, a negociação, ela tem muito desse autocontrole, tem muito da comunicação, tem muito dessa habilidade de saber relacionar com o cliente, com o fornecedor, com a sua equipe, com o sindicato, às vezes. Então, eu posso dizer para você que a negociação é uma habilidade muito humana. E como é que você desenvolve a negociação, que é importante para o empreendedor? Você desenvolve a negociação conhecendo técnicas de negociação, claro, que são hard skills, mas também trabalhando mais a sua inteligência emocional, o seu autocontrole, que é tema de mais aprofundamento que você encontra também aqui no Sebrae Amazonas. E por último, uma soft skill, eu poderia listar mais de 50, mas a 15ª que eu trago para você, para encerrar o nosso bate-papo, é a visão sistêmica, que é essa visão mais ampla, a visão do todo. Você que é um pequeno ou médio empreendedor, certamente você cuida de várias coisas no seu negócio, ou cuidará, certamente, de várias coisas, né? Das finanças, do marketing, das pessoas, da produção, enfim, você tem que ter um olhar amplo. Porque se você for um especialista apenas em produzir aquilo que você faz, por exemplo, você é um empreendedor de uma pequena confeitaria, você é um grande cozinheiro, né, um mestre da confeitaria, você pode fazer os melhores bolos, os melhores doces. Mas se você não tiver uma visão sistêmica do que o cliente quer, de como faz a gestão financeira desse negócio, o seu negócio não vai dar certo. Então, uma boa gestão, ela passa pela visão sistêmica. Uma visão ampla de todos os subprocessos que envolvem o seu negócio. Então, não adianta você se desenvolver apenas em um ramo, em um aspecto do seu negócio, mas você tem que se desenvolver em todos. Então, como que a gente desenvolve a visão sistêmica? Basicamente, se aproximando e se interessando por temas que talvez não são o que passam naturalmente na sua veia. Por exemplo, eu tenho um negócio de treinamento e desenvolvimento. O que passa na minha veia é isso, é dar aula. Mas eu preciso também me interessar por vendas, por marketing, por liderança de pessoas. Então, a visão sistêmica significa você entender o todo para entender as relações entre as coisas. Se eu melhorar isso aqui, isso talvez impacte lá na outra coisa lá em frente. E, para isso, você tem que se interessar pelos assuntos que nem sempre são aqueles que você mais gosta. Ou ter pessoas que te ajudem a desenvolver isso dentro do seu time de maneira mais ampla e de maneira compartilhada com todos. Bom, essas são as 15 principais soft skills para empreendedores. E eu queria chamar a sua atenção que, do jeito que elas são importantes para você, enquanto empreendedor, elas também são importantes para a sua equipe. É claro que quando você trabalha na sua equipe, essas 15, que espero que você tenha anotado, e se não, você pode assistir esse nosso encontro quantas vezes quiser. Quando você desenvolve essas visões, essas soft skills nas equipes, você vai ser um líder mais estratégico, porque você vai poder olhar mais para o negócio como um todo, enquanto a sua equipe vai cuidando melhor do dia a dia. Todas elas se fundem, todas elas se complementam, e é claro
que você vai ser um empreendedor ainda melhor quando você desenvolve elas em você e desenvolve nas pessoas que te ajudam. Bom, para a gente poder terminar, eu quero fechar com uma reflexão importante desse George Bernard Shaw, que foi um grande militar e também foi um filósofo, por que não dizer, ele escreveu várias coisas. Ele é antigo, ele foi um militar inglês, e ele disse certa vez para a gente o seguinte: sonhar é o começo, mas não basta. São as mudanças de comportamento que nos impulsionam rumo às realizações. Então, se você é um empreendedor e você tem um sonho que você quer empreender, ou você já vem empreendendo um sonho que você não quer desistir dele, entenda que não basta apenas sonhar. Você precisa colocar o sonho em prática. E esse colocar em prática significa você, muitas vezes, ter que questionar a si mesmo. Questionar a si mesma sobre a maneira que eu estou colocando isso em prática. Será que eu estou fazendo da melhor maneira possível? Ou seja, estamos falando de mudanças. Mudanças no comportamento, principalmente seu. Será que eu estou me comportando do jeito melhor? Será que eu estou colocando em prática da melhor maneira o meu negócio, a minha liderança, a minha gestão de fazer as coisas acontecerem? Então, tenha a convicção que as principais mudanças que vão impulsionar o seu negócio, o seu empreendimento, são as mudanças que acontecem dentro de você. São elas que vão fazer você alcançar as grandes realizações. E é essa mensagem, essa reflexão que eu deixo para você nesse momento. Minha amiga empreendedora, meu amigo empreendedor. Quais mudanças você tem que fazer em você dentro das soft skills? Dessa lista que eu trouxe para você ou outras que você tenha pensado, o que você pode começar a mudar desde já? Pegue algumas das dicas que eu passei de como você pode mudar e pense em outras que farão a diferença. Porque se você atuar nessas soft skills, tenha convicção que os seus resultados serão cada vez melhores. Bom, meus amigos, minhas amigas que estão nos acompanhando aqui pelo Sebrae Amazonas, eu sou Marcelo de Elias. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Esses aqui são os meus contatos, meu site. Eu tenho mais vídeos no YouTube. Tem mais materiais meus aqui na plataforma do Sebrae Amazonas. Tem materiais de outros profissionais que eu recomendo que você assista. E também peço para que a gente continue conectado. Vai lá no LinkedIn, no Instagram e outra rede social que eventualmente você tenha. E procura lá, Marcelo de Elias, @MarceloDElias. Me conecta. É uma forma da gente continuar conversando. Se tiver uma dúvida, você pode mandar no inbox, no direct, me manda uma mensagem. Eu vou ter o maior prazer de responder para você, tá bom? Espero encontrar você em outras oportunidades, que você continue o seu desenvolvimento, em especial das soft skills que farão a diferença na sua vida, nos seus relacionamentos, em especial nos seus negócios. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.